Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma ótima noite. Estamos aqui hoje nos estúdios da Unifage, o Centro Universitário de Jaguariúna, diretamente aqui transmitindo da TV Artes, afiliada da nossa TV Cultura, Fundação Padre Anchieta de São Paulo. Estúdios aqui na Rua Amazonas 504, Campus 1, da nossa Unifage. E nós temos hoje aqui a honra, o prazer inenarrável de receber o doutor Caio Vicenzotti. Boa noite, Caio. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Caio, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da subseção de Jaguariúna. Então nós temos essa honra fantástica, porque ele vai contar um pouquinho da história dele, vai falar um pouquinho da sua formação, que é daqui da Unifage, tem que destacar, e vai falar também de algumas coisas bem interessantes do dia a dia, como é que foi a sua situação para chegar até essa função tão bacana e que traz para a gente um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande de ter um alumni, um ex-aluno Unifage, ocupando uma posição tão importante hoje dentro da sociedade civil de Jaguariúna, de toda a região, São Paulo e Brasil. Então, Caio Vicenzotti, boa noite, muito obrigado pela presença aqui hoje. Boa noite, Flávio. Foi uma honra muito grande ter recebido o convite de fazer essa entrevista para o Papo de Impacto, porque é daqui que eu vim, né? Aqui eu me sinto em casa. Que Graças legal. a Deus eu me sinto em casa aqui e é uma honra estar aqui hoje. Muito bom. Caio, eu sempre tenho uma pergunta que eu faço para todos os convidados que vêm aqui e que participam do programa, né? Que dão a honra de participar do programa, que são pessoas que impactam a nossa sociedade, impactam a vida das pessoas e trazem aqui as suas experiências, vivências e a sua história. E eu começo perguntando quem é Caio Vicenzotti. Descreva desde a sua origem, seu nascimento, cidade, tudo que você quiser falar a respeito dessa formação que você teve desde lá de trás, né, com a primeira escola que são os pais, para chegar até essa pessoa fantástica que nós temos hoje aqui no estúdio. Flávio, eu só tenho a agradecer que eu tive uma infância maravilhosa. Fui criado em Santo Antônio de Posse. Grande Santo com Antônio de meus pais, Posse. minha família. Muitos se espantam porque eu nasci em Paulínia, mas só nasci, tá? Porque o médico do meu e do meu irmão, o pediatra era de lá. Era de lá. Então a gente sempre viveu na Posse, tive uma infância bacana, muito boa. Cresci com boas pessoas, bons amigos que foram a base aí da minha formação como pessoa hoje. Meu pai e minha mãe é tudo na minha formação. Eles estavam ali na solenidade, orgulhosos. Que legal. Eu sou uma pessoa, o Caio é uma pessoa, é o que mostra, é muito transparente. Eu não fico escondendo muito joguinho, o que eu tenho que fazer eu faço, resolvo. Estudei sempre lá na Posse. Quando eu atingi a adolescência, o ensino médio, vim para Jaguariúna já. Estudei aqui, tá, numa escola daqui de Jaguariúna, no ensino médio. Foi no Objetivo. Objetivo, tá? Bacana. Do Objetivo, eu não titubeei muito. Lembro que quis tentar prestar o AFA, que era a Academia da Força Aérea, e eu tinha como, na minha escolha no colegial, aquele Teste vocacional. Teste vocacional, deu direito. Eu falei, não, isso não é direito, Paletó, gravata. Não é isso aí, não. Não é praia, não. Mas ainda assim, fui me aventurar numa prova lá em São Paulo, também não achei tão interessante o que eu vi, e aí tive a oportunidade de conhecer a faculdade aqui. Bacana. E me inscrevi, não tive dúvida, eu vim para a faculdade, me formei aí. Que ano foi que você começou a estudar aqui, Caio? Aqui, eu entrei em 2008. 2008. Eu entrei com 17 anos aqui na faculdade. Que bacana. Que eu completo em meio do ano, né? Então é sempre um ano para trás, assim, meio ano para trás. Então, assim, em síntese mesmo, o Caio é esse. E aí tem o Caio até a faculdade, tem o Caio advogado. E quantos anos você tá, Caio? Conta pra hoje, galera, que você é novinho pra caramba, né, meu? Sempre quando vai num evento, hoje na função de presidente, que estou, né, que é o mandato, né? Então eu estou presidente, é sempre, nossa, tão jovem. Não sei se é tão jovem, eu tenho 34 anos. Nossa, menino, não é jovem, imagina. Completo 35. E a faculdade aqui, falei, vou lembrar de algumas histórias, mas é tanta coisa
Eu imagino. É tanta coisa. A gente pegou um início de coordenação com você, né? Posso falar você 2008. aqui, acredito? Claro, lógico, é você. Em 2008 pegamos o início de coordenação. Eu lembro que nessa transição gerou muita, entre os alunos gera aquela sensação que a gente não sabe o que vai, que vai acontecer. Nossa senhora, aí depois que eu tive aula no começo com você em constitucional, direito constitucional, e foi sucesso. Você deu uma confiança boa para quem estava ingressando. Legal, né? Bom, não preciso falar nada, né? Porque Ai, Caio, que bacana. Coordenador, diretor, reitor. E aí eu fico sempre satisfeito em ter essa possibilidade de ter participado da formação da vida profissional, né? De tanta gente que hoje está aí brilhando na carreira, voando alto, tem influenciado às vezes, né, as pessoas a poderem estar escolhendo o direito para fazer também e depois seguir a profissão. Então, é uma satisfação muito grande, Caio. Obrigado por essa lembrança, esse carinho todo na definição do Caio. E eu digo o seguinte, o Caio pode ter 34 anos, ser jovem, como é também o nosso prefeito Davi, que tem 32, eu falo que eles são meninos mesmo, mas que tem uma postura, uma vivência, uma demonstração de caráter e de seriedade que são muito proeminentes. E eu penso que isso, Caio, é um diferencial que faz dessa nova safra, essa juventude que está chegando, um alento e uma esperança para quem está vindo também, para quem já está aqui nesse posicionamento que a gente acaba ocupando, né, com mais experiência e tal, mas que nos deixa assim, da mesma forma que você falou, a gente ficou tranquilo porque a gente percebeu que tinha essa solidez quando houve essa transição e se assumiu aquela gestão, a coordenação do curso na época, né? E eu fico muito feliz porque eu também tenho a mesma coisa olhando para vocês hoje, né? Você presidindo a OAB de Jaguariúna, do 132ª subseção, muito legal. E mais, né, Caio, tendo isso depois de exercer a função ali de vice-presidente, né, aprender bastante com uma outra pessoa que eu vou trazer aqui, a gente vai falar daqui a pouco dela. Sensacional. Que é sensacional, que é a nossa querida Maria do Carmo. Carminha, beijo para você aí. Conta um pouquinho para a gente como é que foi, Caio. Você fez a faculdade, se formou em Direito, prestou a OAB, você disse que ficou nervoso, aí o doutor Marcelo, né? Sim, tem essa história que é bacana. Passou para você lá um monte de coisa, enfim, foi muito legal. Como é que foi essa sua ascensão à carreira da advocacia? Para você primeiro tirar o AB, porque o pessoal que assiste hoje o programa, que está com intenção de vir aqui cursar Direito, na melhor da região metropolitana de Campinas, que é a Unifage, Direito Unifage. Muito orgulho disso. E muito orgulho mesmo, porque vocês fazem parte disso. E fizeram e construíram essa situação. O pessoal tem essa dúvida, mas como é que funciona? Como é que eu vou poder ser advogado? Como é que eu vou poder fazer depois um concurso para ser juiz se eu quiser, ou se eu quiser continuar de advocacia, quiser ser delegado? Certo. Como é que funciona isso? Explica para essa garotada que está hoje querendo vir fazer direito, como é que é esse processo? Flávio, eu acho importante eu falar um pouquinho desse finalzinho da minha faculdade e essa transição. Ótimo, boa. Porque assim, eu tive muita sorte. Eu falo que é sorte, porque não sei o que mais que é Deus, né? Então, vamos dizer assim, se é sorte puder. Esforço também. Falei, né? Deus, porque eu tive. Não, mas ele dá a ferramenta, você tem que saber usar. Então, assim, ele dá a ferramenta, você dá o remo, você rema, né? Uhum. Porque assim, eu falo isso porque eu tive grandes mentores na minha vida, né? Que legal. Então, quando eu falo mentores, eu falo os meus professores, cito você também, grandes professores que se incentivaram na faculdade. Fiz estágio que me preparou para sair da faculdade. Eu fiz estágio na Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse no meu 3º ano. Eu fiz estágio no Fórum nos meus 2 últimos anos de faculdade. E tive a oportunidade de trabalhar um pouco na conclusão da 1ª e 2ª vara, na época com a doutora Viane, doutora Ana Paula. Que legal. 1ª e 2ª vara de Jaguariúna. Então, essa foi uma forte raiz para mim sair. Mas, ainda assim, tinha aquele pesadelo no AB, né? Que era... Prestar o exame. Que até hoje, acredito que deve ser muito... Tem que ser desmistificado, na minha opinião. A OAB é, sim, uma prova...
complicada, mas... Difícil como tem que ser para poder difícil como selecionar tem bem. que ser, até porque não pode também Claro, aprovar óbvio. qualquer um, não sei se é a palavra correta, mas ela é um filtro, talvez até básico, vamos dizer, mas o que torna ela mais difícil, eu até direciono isso aí para os alunos que vão enfrentar a prova da OAB, é a questão da pressão que o aluno tem. Então, já bastasse a prova ter aquela pegadinha, ter uma resposta parecida com a outra, é muita matéria para estudar, mas para cair 4 questões, 3 questões, às vezes você estuda a matéria e não cai, né? Puxa vida. Então, assim, então eu acho que o que dificulta a prova é isso mesmo, é a pressão da família esperando você passar, do amigo esperando você passar, do colega que já é advogado esperando você passar, do escritório que você trabalha esperando você passar. Essa, para mim, a maior dificuldade da OAB é essa. É a pressão. É uma pressão social, né? Fora isso, estudou, estudou. Eu mesmo, primeira fase que eu prestei em 2013, eu passei no exame X, né? É o exame 10. Eu não sei dizer ao certo qual que está hoje, mas deve estar já nos 50 e pouco. Por aí, porque são... Vou falhar aí, mas deve estar no aí. 40 e alguma coisa ou 50 e alguma coisa. Mas foi o exame 10 que eu passei, fiz a primeira fase, eu já estava estudando aqui no último ano, estudando primeira fase. Foi um estudo por conta mesmo, não fiz um cursinho na primeira fase, mas quando eu passei na primeira, eu falei, não, eu vou agora me preparar melhor, mais um pouco, melhor do que a primeira, para não voltar na primeira de novo, porque foi a última prova que teve antes da repescagem. Tá. Se eu não passasse na segunda, eu fazia a primeira de novo. E aí foi quando eu fiz um cursinho lá na... Não sei se eu posso dizer nada. Pode, lógico, sem fiz problema na ProOrdem, que hoje hoje é gestor do curso de Direito, com o Marcelo, doutor Marcelo, ele que foi o professor coordenador do curso. Ele chegou através desse cursinho aqui também. A gente tinha parceria, né, com o ProOrdem, foi através do ProOrdem. Aliás, um abração para o Márcio. E ele veio através aí dessa parceria. E a gente se encontrou aqui nessa época mais ou menos aí, 2013, 14, e daí para frente... Eu lembro que o Fabrício Zia, o juiz, que foi o professor meu, ele trouxe o Dr. Marcelo em uma aula de Direito Internacional. A gente não sabia que era um juiz que vai dar aula e tal, Direito Internacional, foi bacana, a gente viu que é um professor diferenciado, né, dos demais. E aí depois eu tive a oportunidade de ter o cursinho na segunda fase com ele, e a gente até tem uma brincadeira, que é a área de civil que eu fiz. Não tinha como eu fazer outra área, sempre fiz civil no estágio, então... E aí ele fala não, foi isso mesmo, ele fala que é brincadeira, mas é verdade. A nota de corte da última dele era 9, então eu estudava para fazer o 9. Aí eu falei, foi a prova, tem uma prova e tal, Marcelo, 8,5. Falou, Caio, 8,5, falei que era 9 e tal. Então essa que é a história que ele sempre conta aí e serviu de incentivo, né? Eu acho que trabalhar com uma meta alta, o que parece alto, o que parece baixo é alto, né? Com certeza. Então ele foi um grande mentor nessa minha fase da minha vida aí da OAB e é o que eu falei no dia dos ex-alumni, né? Eu falei que a gente temia tanto com a prova e hoje está presidindo a ordem, né? Daqui da cidade, é um grande orgulho. E aí tem um grande caminho aí, né? Da OAB para cá. E aí vou deixar você... Que legal. Gente, eu estou falando aqui um papo muito bacana. Você que tem interesse na área do direito, você que quer estudar aqui na área do direito, falando com o doutor Caio Vicenzotti, que é o nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção aqui, subseção de Jaguariúna. Então eu vou pedir para vocês aqui licença, doutor Caio, a gente vai para um rápido intervalo aqui na TV Artes, Papo de Impacto, que volta daqui a pouco com essa personalidade incrível, impactante, Caio Vicenzotti aqui conosco.